Bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV. Eu sou Lely Marques. E eu sou Roger Santos. E mais um episódio aqui trazendo uma história empreendedora para compartilharmos com você. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, roda a vinheta. E hoje, aqui conosco, no nosso podcast, Felipe, da Gostoso Bakery, nosso parceiro. Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo, Obrigado, Felipe. É um Obrigada prazer por enorme ter tu aqui conosco hoje para compartilhar um pouquinho da tua vida, um pouquinho da tua história empreendedora, do que era o Felipe daqui para trás, o que vai ser o Felipe daqui para frente, com tantas ideias, um cara jovem que nem tu, com certeza tem muita coisa para contribuir para nós e para vocês aí. Obrigado Beleza? pelo convite. Valeu, cara. Seja bem-vindo. Felipe, começando já te perguntando de que lugar do Brasil que você veio? Recife, Pernambuco. Recife, do nossa, nosso veio de um Nordeste. lugar lindo. Nossa, Muito bonito, Recife. com certeza. Eu já ia a Veneza dizer, brasileira, a eu já ia Veneza dizer, brasileira. Eu acho que tu não é do sul, né? Do sul de Recife. Pronto. Do sul Esse do sotaque Pernambuco. não dá. O sotaque condena a gente, Na né? hora. Aqui a gente já vai vendo quem é do sul, quem é do Recife, quem é paulista, quem é carioca, a gente vai conhecendo O pelo pessoal às sotaque. vezes me confunde quando eu falo com o X e o S. Quando eu tenho que falar, tipo, Ah. misto quente, X tudo. Porque a gente diz que o recifense é o carioca do Nordeste. A gente puxa muito o X e o S. Então, quando eu tô falando assim, às vezes o pessoal pergunta, você é carioca? Aí quando eu começo a falar, eu falo assim, não é. E lá em Santa Catarina, no litoral, Florianópolis, ali, daí, então é o carioca do sul. Pode ser. É o chiado lá. O chiado também é grande, exatamente. O da ilha, né? Lá no Nordeste é chiado da chinela. Lá embaixo eu já não sei mais o que é. Verdade. E a tua família toda é de lá? Meu pai é português, foi para o Brasil muito cedo, com 3 anos de idade, mas a família, todo mundo é de Pernambuco, todo mundo é de Recife. E nós não precisamos nem dizer de onde a gente é, né? Um chimarrãozinho aí já. Quem acompanha aqui já sabe, né? Já sabe. Barbaridade. Eu nem preciso dizer de onde eu sou, né? Mas, Felipe, você já empreendia lá? Já trabalhava? Então, a gente no Brasil era representante comercial da Malve Malhas, que é do Sul. Ah, que legal, da Durante Malve. 30 anos, eu brinco dizendo que foi muito engraçado porque eu vesti a Malve Malhas quando criança e representei a Malve Malhas depois como vendedor. Então a Que é gente um ótimo ia lá, produto, né? Exatamente. Então eu brincava, estava até esses dias conversando com um amigo meu, eu morria de raiva porque eu queria vestir as roupas de marca e meu pai, não, você vai vestir Vai vender isso usar aqui. a roupa da Malve. Você vai usar o quê? Você vai usar a roupa dos outros? Não, você vai usar a que a gente vende. Tá certo. E aí, depois de um tempo, fui crescendo, adolescente, e aí quando fiz 17 anos, eu já estava trabalhando dentro da empresa, já ia atender cliente, ele me botava, assim, você não vai ter facilidade aqui. Então, eu ia atender cliente de ônibus, e ele me mandava atender os clientes que eram desativados, que eram por algum motivo não estavam mais comprando, seja por inadimplência, seja porque não queriam mais comprar, qualquer motivo. Então, eu tinha que reativá-los. Então, era isso, você vai ter que começar lá de baixo. Que foi uma grande escola para mim, né? Porque você reativar um cliente que já está ali parado, você tem que entender qual o problema e Conquistar o cliente. tentar entender, exatamente. Sim. E ele me contava uma Interessante. história muito engraçada, que ele disse assim, eu vou lhe contar uma história para você entender como é que é. Ele, antes de ser representante da Malva, ele trabalhou com várias empresas que eram muito difíceis de trabalhar. E ele uma vez foi e ele tinha que fazer uma cobrança do cliente para poder reativar esse cliente. E ele chegou lá para fazer a cobrança do cliente, e o cliente virou para ele e fez assim, pegou debaixo botou uma arma assim em cima da mesa, aí ele olhou para a arma assim, ele fez, não, a gente não aceita arma como pagamento não. Aí o cara deu uma risada, começou a conversa, pagou o que devia e voltou a comprar da empresa. Eu acho que ele pensou assim, dependendo da forma como ele for reagir, né? Aí eu... Você quebra o cara ali na hora, você faz uma brincadeira, aí já gera aquele link de amizade, e aí você já Lógico que se ele tivesse dito e chumbo, tu aceita? Não, também não. Aí você já para ele também. Não, quantas histórias, né? Quem tá nesse meio, assim, é empreendedor, de vendas, né? Passa por muitas situações, muitas situações. Então, você começou bem novinho, 17 anos. Eu digo, você disse vendas e empreendedor. Vou ser bem sincero, para mim tudo vendas. A gente jogou o nome empreendedor porque a gente acha que fica Mais legalzinho, bonito, que acha né? bonito e tal. É essa venda. coisa. Mas é tudo vendas, Ah, mas eu Você não tem tenho que vender. produto, não Não, interessa. você vende você vende o curso, você vende um produto, você Vende está uma vendendo imagem. alguma coisa. Você está vendendo alguma coisa. Vende pra ti, vende pro outro, não importa. Abrir um negócio, você está vendendo o teu negócio, você está vendendo o teu produto que está lá dentro. Então, tudo é vendas.
Boa, boa. Flávio Augusto sempre fala isso, né? Não, eu nunca escutei ele falar. Não, mas eu ouço. Eu ouço. Meu Esse é Deus meu do céu. pensamento desde sempre. Acho que Então. vendas é tudo. Que legal. Porque você tá nessa área, né, desde muito cedo. E como que foi essa vinda para os Estados Unidos? Quando que decidiu? Era um sonho como que foi Tua esse família, processo? pais. Engraçado, eu nunca na minha vida, eu inclusive era o último que dizia lá de casa que eu não queria sair. Meu pai sempre dizia que queria voltar para morar em Portugal, meu irmão queria morar na Inglaterra, e eu dizia, Tem quantos não, irmãos? eu tenho 3 irmãos, um irmão e uma irmã. Uhum. E eu dizia, não, vou sair do Brasil. Por que eu vou sair do Brasil? A vida da gente era muito boa, era muito tranquila, só questão de violência, na realidade, mas representante da Malve Malhas, 30 anos já no mercado, a gente tinha 16 vendedores embaixo da gente. Uau. A gente representava tudo, então a gente não tinha necessidade de sair. E aí a minha mãe faleceu, eu assumi o lugar dela na Carinhoso, na realidade, como representante. Carinhoso era o nome da empresa de Carinhoso representação comercial Também, da Malve. Carinhoso era a linha, digamos assim, Lilica Ripilica para Marisol, a Carinhoso era para Malve, era a linha infantil e mais com roupa mais rebuscada, mais fina e tudo mais. E aí eu assumi o lugar dela, aí eu estava namorando na época, casei logo em seguida, e aí nesse meio tempo, acho que com 1 ano de casamento, meu ex-sogro perguntou para mim, você não quer vir para os Estados Unidos, abrir uma empresa lá e tal, de venda, era de equipamento e restaurante na época. Eu lhe dou metade, vamos ser sócio e você trabalha lá. Aí eu disse, eu vou dar um pulo lá, vou ver como é que é. Eu vim aqui em agosto de 2006. Aí eu cheguei, aí eu olhei e disse, não, daqui a 2 anos eu tô andando de Ferrari, vou embora. Já veio direto para Orlando? Já vim direto para Orlando. Orlando sempre foi a base. Orlando pra gente era a base para principalmente importação e exportação. Você está muito próximo de todos os portos. Você está próximo do porto de Miami, você está próximo do porto de Jacksonville, você está próximo da Geórgia, até Nova York não é tão distante, Tampa. Então você está central para todo mundo. Você consegue receber de qualquer um. Logística aqui é muito boa. Com certeza. Se você está em Miami, você predominantemente vai receber por Miami. E aí você fica refém do preço de Miami. Se você está no centro e você consegue meio que justificar, vou receber por Tampa agora porque está bem mais barato do que os outros. Então, se tornou uma central para a gente. Então, fora que é Central Florida, né? Então, exatamente isso. É o centro de tudo ali. Daqui é muito mais fácil. Eu quero ir para Pompano, para vender lá em Pompano, eu estou do lado. Quero ir para Geórgia, eu estou aqui a 6 horinhas. Então, se eu sair de Miami para Geórgia, vai ser isso que é o bom quase daqui, 12, né? entendeu? Porque aqui Com a gente está num estado que é estreito e tem portos dos dois lados, né? E aí você consegue, aqui eu saio para Louisiana, aqui eu saio para Geórgia, aqui eu vou para Jacksonville, aqui eu volto para Miami, então você está na central mesmo, né? Estamos muito no sul, então aqueles lá em cima no norte fica mais difícil, mas de qualquer maneira na área sul a gente está bem central. E aí, nessa história, a gente começou a importar e exportar equipamento de restaurante. Eu comecei a lidar muito com todas as empresas que tinham de equipamento de padarias, supermercados, restaurantes, justamente para vender. E a gente também vendia direto para fornecedor grande. Só que aí foi quando deu a crise no Brasil. Para a gente, aquele momento estava muito bom porque o dólar estava 3, 4. Então, para quem traz produto do Brasil é perfeito. O momento agora, para quem traz produto do Brasil é ótimo. Você traz ele com um preço muito mais barato e você vende ele aqui mais caro. Que era o que acontecia para a gente. Então, a minha margem na época era o quê? 300%. Então a gente comprava, chegava aqui a $300, vendia 900, barato, mais barato do que os da China. Uau. Então por isso que eu disse que eu ia andar de Ferrari com 6 meses eu tô de Ferrari. Só que aí nessa de começar a estabelecer a empresa, tal, 2007 a gente estabeleceu, vamos, pegamos a crise de 2008, que foi aquela crise imobiliária gigantesca, da famosa frase do Lula, né, que é só uma marolinha. Marolinha. Nossa, e pegou todo mundo, né? Depois de um tempo pegou, mas naquele período ficou muito ali o dólar 1 para 1, 2 para 1 para 2. Então, para a gente, quebrou a empresa, porque a gente não conseguia trazer mais produto com o preço que a gente conseguia competir com a China. E aí foi uma quebradeira geral. Era empresa quebrando, restaurante quebrando, supermercado quebrando. Então, a gente não conseguia ter mais. A gente começou a comprar o equipamento usado do cara que estava fechando, E tentar revender. e tentar revender ele, e aí, então a gente tornou uma loja de equipamento usado na hora. Foi o que a gente conseguiu salvar ali naquela Que tipo de situação. equipamento, assim? Equipamento de restaurante, Freezer, fogão, forno, freezer, chapa, já, o que você imaginar a gente vendia.
Era vitrine gelada, vitrine quente, tanto do Brasil quanto daqui dos Estados Unidos. A gente passou a vender produto aqui americano também. Então, a gente começou a representar empresas americanas e tal. Só que na crise ninguém está querendo montar nenhum negócio. Ao Sim. contrário, o cara comprou Aí tu comprou usado, vai vender pra quem? Se não tem ninguém abrindo. O cara comprou 3 casas, não podia comprar uma, comprou 3. Por isso que quebrou naquela época, Sim. né? Então, o crédito era muito fácil. Então, foi uma época bem difícil de reestruturação. E aí, no finalzinho de 2008, surgiu a oportunidade de comprar metade da padaria. E aí, eu falei com o meu ex-sogro na época, No final de? de 2008. Ah, foi bem ali na crise. Deu, Foi, deu aquela- oportunidade, o- os preços A baixaram. padaria tinha 2 sócios. Um morava em Newark e o outro morava aqui tomando conta. O de Newark estava apertado, precisava ganhar de dinheiro e perguntou se queria comprar. Como a gente tinha esse vínculo por causa do equipamento Por de causa dos restaurante, equipamentos. eu perguntei ao meu ex-sogro, ele não teve interesse, aí eu liguei pro meu pai, vamos comprar, disse, vamos. Aí eu, meu pai e meu irmão, a gente comprou. Compraram a compramos parte do cara de Newark. de Newark, compramos metade e permanecemos ali durante quase um ano, e aí no final de 2009 a gente comprou ela por inteiro. A gente disse, ó, agora ou você compra ou a gente compra, e aí a gente terminou comprando, e a partir daí é só nós. Entendi. Aí, tipo assim... E ou tu começou compra- ou como tu pão compra a gostoso. ou compra a nossa parte, ou... Porque na nós compramos realidade, tudo. na realidade chegou um momento onde, tipo, a gente começou a ter alguns pequenos desentendimentos normais, Diverge, né? E aí, ideias. logicamente, como eu disse, a gente, ó, não dá pra gente, a gente eram 3, aí tinha a mulher do meu pai, tinha minha mulher, tinha minha irmã, então, tipo assim, era a família inteira, então precisava, ó, ou você compra ou a gente compra. E aí ele disse, já tô aqui há um tempo, pode comprar a minha parte. Aí a gente comprou a parte dele e aí a gente seguiu sozinho, e aí foi meio que a família mesmo tomou conta. A gente dividiu Entendi. horários, turnos, tudo. Que Aí- bacana. Ainda é? Praticamente hoje estou sozinho. Jogaram a bomba na minha mão e foram embora. Meu pai hoje está no Brasil, né? Meu avô já está com 93 anos, então ele está lá, né, tomando conta do meu avô e tal, essa coisa Teu toda. avô passando. português também, mas mora no Brasil também. Mora no Brasil. Então ele está lá aproveitando meu avô, né, os últimos estágios, é importante isso. Meu irmão, no final da pandemia, ele disse, não aguento mais isso, tô fora. Ele já tinha, durante um período, ficado 2 anos sem trabalhar. Ele não é comerciante, o negócio dele é trabalhar para alguém. Eu brinco dizendo exatamente isso. Para você ser algum empresário, vendedor, comerciante, você tem que ter Não é pra o todo estômago. mundo. Não é para todo Não mundo. é pra todo mundo. E tá tudo bem, né? Faz Lógico, parte, com né? certeza. Um precisa do outro. Sim. Você começa a semana com 60 mil na conta e termina a semana com menos 10. E aí você vai dando os seus pinotes para resolver os problemas. Imagina se todos os teus funcionários fossem empreendedores. Exatamente. Daí tu não ia ter funcionário. Eu até brinco dizendo, quando o funcionário é muito bom, já ele abriu o negócio dele. Porque é normal, é natural, entendeu? Então, mas a gente sempre tenta puxar o máximo do trabalho. Mas tem funcionário que é muito bom que não consegue se ver como... Também. É. Mas aí não é o Prefere funcionário bom que você está falando. Ele é bom para executar. Exato. Às Mas vezes o ele- cara é um bom executor, mas ele é- um ótimo atendente, Mas mas nem ele consegue se enxergar cuidando de um negócio. Mas aí é o que eu como tô dono. falando, é executar. E você dá a ordem e ele executa. O funcionário bom que eu acho que você está falando é aquele que não precisa nem você falar. Ele já faz automaticamente. Eu não preciso dizer para ele, ele tem a função dele. Ele não precisa que eu venha dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Ele mesmo Proativo. já toma atitude ali, já resolve o problema, já puxa, não precisa ficar me ligando 24 horas para aconteceu isso, o que é que eu faço? Não, ele mesmo já vai lá, já resolve o problema, já resolve. Esse daí futuramente vai ter um negócio dele porque Sim. ele sabe como resolver as coisas- situações. Entendeu? O Porque resolvedor, né? o nosso, na realidade, a gente é isso, né? Um descascador de abacaxi, De abacaxi, diário, pepino. um apagador de incêndio, é mais ou menos isso. É, infelizmente, né? Mas tem que exatamente. ter alguém que faça, não é? Não adianta. Exatamente. Então, deixa eu compartilhar uma aqui. A gente tava vindo pra cá, aí a Lely falou, na hora, no trânsito, né? Aí a gente ia vindo com 2 carros, daí um não pegou, achei que era bateria, tentei fazer pegar, não deu certo. Não, vamos num só e a gente faz as coisas junto Era hoje. pra ser, tal. né? Às vezes acontece imprevistos assim. Sim. E Né? daí a Lely me perguntou, como que tá a tua agenda? Porque ela tinha as coisas que ela tinha programado e agora a gente tá num carro. Daí ela ainda falou, nós jogamos um dia pro universo isso, que a gente quer resolver os nossos problemas, não os dos outros. Não, daí você comentou, né? Tem um monte de coisa pra resolver. Um monte de Daí eu coisa falei, pra resolver. que bom que Furou. você tem. É que agora a gente tá junto, furou a minha agenda, então vou ter que descartar algumas coisas, vamos fazer junto, né? E às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente tem desafios diários, como empreendedores, né? Como alguém que tá no comércio, enfim. E aí foi justamente isso que eu pensei, né? Um dia a gente pensou, eu quero resolver os problemas do meu negócio.
Não, né? A gente já resolveu Exatamente demais o isso problema que tu dos falou. negócios dos outros. Eu quero resolver os problemas. Então a gente pede isso, a gente vê os Vem. desafios, né? É, E daí eu ainda briguei com ele. Não, eu não pedi problema, eu pedi o meu negócio. eu pedi a solução. Mas faz parte do crescimento. Faz parte, né? não tem Tudo, jeito. Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu- Todo dia aí- você aprende alguma coisa, não tem pra onde Aí fugir. eu ainda pensei, se tem problema, então foi porque tu pediu, porque eu não pedi. Inclusive, a gente abriu agora, do lado da padaria, um novo empreendimento que se chama Samba Poke. Pois é, fala um pouquinho. É um poke abrasileirado, então não tem nada parecido aqui nos Estados Unidos. Novidade em Orlando, Novidade. atenção. Aí, ó. Em primeira mão aqui. Primeira mão. Primeira mão, ao lado da Gostoso Bakery. Exatamente, do lado, literalmente. Você, Aqui. inclusive, é aberto. Você tem acesso de um lado para o outro é? lado. Exatamente. É Oxê. aberto, você tem acesso de um para o lado. Se você, por exemplo, se a gente lotar lá no poke e não tiver lugar para sentar, pode sentar na padaria e vice-versa. Eu Só não empreendo- Muito bom. vai ir no pouco e pedir coxinha, né? Pode também. Pode não tem também. problema. Tá Não, tudo mas- junto, Aí, né? Acabou, esse salmão aqui tá bom, mas me dá uma porçãozinha de pão de queijo. A ideia é essa, é você, por exemplo, eu não gosto de poke, Sim. eu não gosto de sushi, então a ideia é que você possa ter uma opção. Você vai lá e aí vão vocês dois, você vai lá e você vai comer o seu poke, e aí você, logicamente, não gosta de poke, você vai lá e pede um X-picanha, por exemplo. Muito bom. Entendeu? Então você tem a opção ali na facilidade. Então o poke ele é diferente porque a gente está fazendo ele marinado. Então não tem nada parecido nos Estados Unidos. Você vai no poke americano, é um salmão e um atum, um camarão e acabou. A gente faz ele marinado. Então a gente faz com ceviche, a gente faz com manga, a gente faz tropical, a gente faz com tahine, com Tem o creme toque cheese. brasileiro. Tem o toque né? brasileiro, com Nossa. creme cheese, tem que ter o creme cheese, né? Brasileiro tem que ter o creme cheese. Faz com tarê. Então a gente tem ali 10 variedades de salmão e atum, todos eles marinados. Tem o tradicional, logicamente, tanto o atum quanto o outro, tem crab salad, então tem bastante coisa. Então a grande diferença é essa. E a gente tem no peso também, a gente tem os prontos e tem no peso. Então você pode botar o que você precisar. Você chega lá, você põe tipo só uma colherzinha de arroz porque você gosta mais de proteína, você vai comer mais salmão, mais atum. Você pode botar a quantidade que você precisar de atum e de salmão e pode variar. Então, por exemplo, ontem eu atendi um cliente lá que ele botou uma colherzinha de arroz e ele pegou 4 tipos diferentes de salmão. Ah, vou provar um de cada um. Provou, o cara aprovado, foi lá, voltou e pegou mais um pouquinho do que ele gostava. Então você tem a opção, inclusive, de pegar só o salmão. Você pega só um potinho e pega só o salmão que você gostou para completar. Então a grande diferença da gente para os tradicionais é essa. Né? E a ideia é justamente que a gente faça com que você esteja mais à vontade para comer ali o que você preferir, sem precisar se preocupar com quantidade. Porque eu ia nos poucos daqui, eu não, né? Porque eu não gosto. Mas eu ia nos poucos com o pessoal e o pessoal ia comer e dizer, não, veio muito arroz. Veio um pouquinho salmão, veio um pouquinho atum, porque vinha só um pouquinho, né? E aí, não, você pode botar o quanto você precisar. E aí, Que pra quem legal. gosta, ter essa opção é fantástico, né? Porque aí você pode brincar aí com as coisas que você gosta e colocar a quantidade que O quer. Felipe falou que não gosta muito. Daí, mas como é que o cara tem um negócio? Tá, mas não é todo proprietário de clínica ou de hospital que é médico. Exatamente. Sabe que às vezes isso até eu acho que é um gancho bem legal da gente falar aqui, porque uma vez eu estava conversando com umas pessoas em relação a uma escola de inglês daqui e sempre tem julgamentos, né? É coisa normal do ser humano, né? Isso. Eu me recordo de eu estar ouvindo conversa das pessoas da escola. Como é que pode? Fulano, sócio da escola, ele não é dono da escola e não fala inglês direito, fluente, né? Daí isso foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Depois eu fiquei pensando, Eu não faço pão. Pois é. Eu mando fazer. Não é porque você tem uma padaria que você... Você tem que ser bom de mandar fazer. Exatamente. Essa é a diferença. Então tu não pode ser investidor agora. Mas eu vou investir em imóveis agora, mas eu não sou construtor, tá? Exatamente. Eu sou médico. Eu sou médico, mas eu invisto em imóveis. Exatamente. Né? Tem uma frase que eu morri de rir esses dias. Ou eu sou publicitário, mas eu comprei uma clínica. Eu tenho que agora saber fazer exame? Não. Eu estava escutando um empreendedor e ele estava dizendo exatamente isso. Ele virou e fez assim: eu tenho 4 MBAs. Aí o cara, 4 MBAs? Quais MBAs que você tem? Aí disse assim, fulano, fulano, fulano e fulano. Aí eu fiz, como assim? Ele fez, eu contratei 4 pessoas que têm MBA. Eu não precisei fazer MBA. Só precisei contratar as pessoas que têm MBA. Acabou, resolveu o problema dele. Então, é exatamente o que você falou. Você necessariamente não precisa, você tem que dominar o assunto, tá? Isso aí é de praxe. Por exemplo, quando a gente comprou a padaria, eu fiquei responsável pela área de produção.
Essa era a minha função inicial. Hoje eu faço tudo lá dentro, mas a minha função inicial era essa. Então, o que acontece? Eu peguei e passei um mês em cada setor da padaria. Um mês no setor de pão, porque tudo a gente produz na padaria. Fez, Tá? como fala lá no Brasil, um trainee gerencial. Exatamente, Assim, é praticamente todos isso. os setores. Então, a gente produz tudo na padaria. Então, o pão francês a gente produz, o pão de queijo a gente produz lá, né? Então, eu passei naquela área lá, aí fui na área dos salgados, na área da chapa e na área do doce. Então, tudo que está na padaria hoje, eu não sei fazer manualmente, mas eu sei como resolver os problemas do dia a dia. Então, sair um padeiro, então um padeiro novo, por mais que o cara já seja padeiro, tem algumas coisas peculiares do clima da região, né, do tipo de pão que a gente faz, da farinha que a gente usa, do Até fermento. o forno interfere, forno, né? tudo interfere. E aí o cara disse, não, porque esse pão não está saindo bem. Ó, faz o seguinte, traz aqui. Dá uma borrifada de água, espera 5 minutos, depois você vai lá e assa de novo. Ah, mas ele já vai molhar lá dentro. Faz o que eu estou falando. Aí foi lá, fez, assou o pão, saiu lindo. Por quê? Porque tem coisas que a gente já passou. Eu já entendi como é que funciona, entendeu? Então é isso que eu estou dizendo, você precisa entender pelo menos como é que funciona, para se caso isso tenha algum problema, ninguém lhe passe para trás, você sabe como resolver aquilo ali, entendeu? Então essa eu acho que para mim é a grande sacada, você pode ser dono do que você quiser, mas pelo menos dá uma estudada antes, procura saber, entende como é que é o negócio para você poder lidar com aquilo ali. Porque qualquer coisa que aconteça, você não fica na mão só do cara. Você também pode começar a conversar com ele, entra e tentar entender ali uma solução para aquele problema. Porque sempre tem aquele que sabe tudo. Sempre. Sempre vai contratar aquele cara que é profissional e tem que ser do jeito dele. Não. Que quer mudar tudo, que quer fazer diferente. Não, é do jeito da padaria. Aceito A ideias. receita é essa. Aceito ideias. Exatamente. Mas se vai ser implantado ou não, aí eu... A receita é essa há 18 anos. A minha salgadeira está comigo há 18 anos. Uau! 18 anos. A minha doceira há 7. Eu ia mesmo te perguntar, Felipe, qual que é a maior dificuldade? Falando, para quem está assistindo, tem muitas pessoas que estão no Brasil, que nos assistem, outras pessoas que estão em outros estados, nos Estados Unidos, que não tem uma comunidade brasileira como a nossa aqui. Aqui o comércio brasileiro funciona, né? A gente tem vários tipos de comércio brasileiro aqui e um consome muito no outro. A maior dificuldade que você vê, né, enquanto gestor desse pessoal todo? Porque muitas Mão de pessoas... obra qualificada. Para todos os setores, tá? Não é só para o setor de produção. O setor de produção é importante, lógico, porque a gente faz, como a gente faz tudo, então eu preciso ter tanto doceira, quanto salgadeira, quanto chapeiro, quanto padeiro qualificado. Hoje, o que eu menos preciso de qualificação é o chapeiro, porque a gente ensina muito rápido, é bem simples, mas os outros 3 eu preciso de qualificação. E aí a minha facilidade é porque eu tenho já a salgadeira há 18 anos comigo, a doceira há 7. Ajuda, né? Até estava conversando com ela hoje. Você durou mais do que meus casamentos. E o padeiro, que na realidade ele ficou com a gente 2 anos, ele foi para Califórnia, voltou e está com a gente de novo. Então ali nessa brincadeira tem uns 3, 4 anos. Então foi para Califórnia, viver a vida sob as ondas, mas daí resolveu exatamente, voltar. Você viu que não era tantas ondas assim e terminou voltando. Então a gente tem essa facilidade de manter funcionários, né? E aí na frente, logicamente, que é a parte de atendimento, essa é uma parte mais difícil de você manter. Ninguém quer ser atendente de padaria pro resto da vida. Você ali é um trabalho provisório. É que a gente chama nos Estados Unidos in-between jobs. É quando você está pensando o que é que você vai fazer da sua vida, mas você precisa se sustentar. Então você arranja ali um trabalho que naquele momento vai ser o que vai estar te ajudando a ir para um próximo passo. Então isso eu já entendi. Sim. E aí foi difícil no começo, porque no Brasil a gente tem muito esse negócio... É uma cultura muito diferente. O cara veio aqui, aprendeu tudo e agora... Não, mas no Brasil é muito assim. Mas de atendente, no Brasil você tem atendente que demora muito tempo para sair. Sim. Entendeu? Que trabalha com você lá, atendente de padaria, que atende você já há 5, 10 anos, entendeu? Então, aqui a cultura é muito... A cultura é giro, né? Não é só giro, é muito fácil de você crescer nos Estados Unidos. Entendeu? Se você quiser, é muito fácil. Entendeu? Você está lá comigo, você trabalha no horário da manhã, então facilita, porque aqui o trabalho é dividido em setores, então você trabalha de manhã ou você trabalha de tarde, você faz um curso de manhã ou você faz um curso de tarde. Você se profissionaliza em alguma coisa, você faz um curso de unhas, né, de design de unhas, você faz um curso de design de sobrancelhas, você faz alguma coisa na área de limpeza, e você começa a se profissionalizar naquilo ali, e você depois cria a sua empresa, e depois você vai trabalhar sozinho. Entendeu? Então eu costumo dizer que ali
aqui na padaria a gente tem essa questão de facilidade na parte da frente. Então, meio que me acostumei com isso e hoje eu já entendo como é que é o jogo. É uma área que sempre tá sendo... Atividade. Eu só preciso treinar bem o pessoal que entra e a danada da simpatia que tem que ter, né? Você tem que estar no pé, senão esquece. O pessoal tem dia que não consegue esquecer os problemas de casa, vem de cara fechada, aí você tem que chamar, conversar, entendeu? E trabalhar para a pessoa poder voltar de novo a sorrir para o cliente. É difícil, não é fácil não. Não é fácil. Atendimento, né? É. Atendimento ao cliente. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Que nasceu para isso, né? É difícil. É difícil. E é uma das habilidades que está sendo mais vista nesse momento. Por quem está contratando, pelas empresas, porque nesse mundo com tanta informação, com tanta coisa, com celular, com tecnologia, com muitas pessoas entrando em crise de ansiedade, entrando em situações assim de saúde mesmo, você procurar aptidões como gestão das emoções, desenvolver o autoconhecimento, a gestão das emoções, para poder lidar com tudo, né? Porque é desde lidar consigo mesmo, com quem está mais próximo, isso vai para o trabalho, isso vai reverberando geral. tudo, né? Eu brinco dizendo que hoje eu na padaria, além de dono, eu sou psicólogo também. Eu imagino, nossa, é muita gente para trabalhar, né? Não, e você lidar com os Estados Unidos e incerteza em vários setores, incerteza em imigração, incerteza... Hoje está uma crise muito grande nos Estados Unidos em geral, né? Então você lida com incertezas no campo, no âmbito grande. É a menina chegar e dizer, não, porque meu marido foi demitido e meu marido não está ganhando mais o que ganhava porque reduziram as horas dele e agora como é que eu faço? E você tem que ser aquele cara que você tem que botar, não, vamos para cima, faz parte, vamos embora, trabalhando direitinho a gente consegue passar por isso. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira crise, não vão vai ser acontecer a outras última. depois, inclusive, mas depois que vem a maré, depois que vem a tempestade, a bonança chega. Também chega. Entendeu? Então, Faz parte dos ciclos, né? Do ciclo, exatamente. Né? Então, realmente, a gestão de emoção é muito importante. Né? Você conversar sempre com o teu funcionário, você sempre tentar trazer isso. E aí, o treinamento também é importante. Então, por exemplo, eu hoje estou ficando na padaria muito nas terças, nas quartas e nas quintas de manhã, eu estou ficando muito com o pessoal lá na frente. E eu sempre vou para o caixa. Porque a outra parte é muito simples. Você fazer uma nota, você fazer um sanduíche, você colocar um produto para esquentar, qualquer um faz. Mas a parte da vendas é que é importante. E aí eu sempre mostro para elas. E aí é engraçado porque elas vão pegando meio que essa ideia. Então, por exemplo, o cara pede um pão na chapa, eu falo, você não quer um requeijãozinho que fica mais gostoso? Pô, bota o requeijão. Então, pão na chapa que era 1 e alguma coisa, pulou para quase $4. Você não quer adicionar um ovo no seu misto quente? É mais 1,40 do ovo. Entendeu? Então, essa puxada da venda, no final, faz uma diferença entre o cara gastar $15 e gastar 30. Sim. Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Queria um e vai ficar muito bom e há coisas que ele nem sabia, talvez, que poderia exatamente, acrescentar. Exatamente. Eu quero um cappuccino. Você quer um cappuccino simples ou quer um cappuccino duplo com shot extra? Pô, me dá com shot extra que vai ficar mais forte. Então tudo isso faz a diferença. E aí, para o vendedor, para eles mal importava. Era tipo, me dá um pão na chapa, era um pão na chapa. Então o cara vinha, comia aquele pão na chapa, que logicamente é muito gostoso, a gente brasileiro gosta muito, mas não tinha o extra. Pode botar um ovo e um bacon? Já mudou o sanduíche, o cara já fica na cabeça dele, ele já volta sempre. Eu quero isso. Então, a gente começou a ter clientes que vêm, que tem turistas, estão aqui há 7 dias, vão ficar 7, 10 dias e terminam vindo todos os dias tomar café da manhã por conta disso, por causa do atendimento, por causa da conversa, por causa de tudo. O cara às vezes me pergunta, qual é o melhor mall? Onde é que eu compro isso? E aí você conversar e dar essa atenção faz a diferença. Entendeu? Totalmente. Tem muitas coisas que envolvem o atendimento. Não é só o prato em si. Eu aprendi isso desde cedo. Quando eu comecei, como eu falei, com 17 anos, e eu começava no ônibus e tal. E depois que eu comecei a dirigir, foi muito engraçado, porque eu nunca fui estudioso. Meu pai já sabia disso. E aí ele entendia que a minha rota seria vendas. Ele sempre viu isso em mim. E aí ele virou e fez, por que você, em vez de fazer a faculdade federal, que você vai gastar R$80 e não vai passar, que ele já sabia, e eu já sabia também que eu não ia passar, ele fez, por que você não faz uma particular? Aí eu, com a nota do Enem mesmo, eu entrei na faculdade particular, a Universidade Salgado de Oliveira Filho, e fiz Direito. E aí ele se põe para a noite, que você trabalha comigo de manhã. E aí quando eu comecei a trabalhar com ele virou para mim e fez assim, vamos fazer o seguinte, põe um menino para trabalhar com você para carregar sua mala. Eu disse, eu não, vou pagar um salário mínimo pro cara carregar minha mala, tá ficando maluco. Ele fez, eu pago a primeira semana para você. Aí eu digo, tá bom.
Se eu sou pago, eu levo. Aí botei o menino. Quando terminou o primeiro dia, eu liguei pro meu pai e disse, esquece, não precisa pagar o menino não, pode ficar tranquilo. Já está contratado e vou. Disse, mas por quê? Disse, porque eu notei a diferença. Eu, quando ia atender sozinho, eu atendia 1, 2 clientes no máximo, porque eu atendia e tinha que guardar a roupa toda na mala, não dava atenção que eu precisava pro cliente, e aí eu ia embora e não tinha aquela conexão, era só a conexão da venda. Sim. Quando eu fui com o menino que arruma a mala, eu atendi 4 a 5 clientes. Eu, quando terminei de montar o pedido, a mala já estava no carro, o carro já estava ligado com o ar-condicionado ligado. Interessante. E aí eu tinha conexão com o cliente. Eu continuo, enquanto eu estava fazendo o pedido, eu não estava me preocupando em guardar a roupa. Guardar as coisas, Eu estava organizar. conversando com ele sobre vários assuntos. E a percepção do cliente também sobre o teu produto, o teu serviço, é outro valor. Lógico, a percepção, o tempo. Então o cliente ele olha para mim e faz: hoje eu vou ter um tempo para atender o Felipe? Não tenho. O Felipe vai trazer 3 malas, vai demorar 1 hora para sair daqui. Não vou ter tempo para atender o Felipe hoje. Não, hoje, Felipe, não dá. Vou atender o Felipe, 1 horinha eu atendo ele rapidinho. Vem, Felipe, dá para te atender em 1 hora. Então isso tudo muda de figura. Então eu percebi Muda o cenário todo. que pagar um salário mínimo para aquele meu carregador de mala, digamos assim, naquele dia, um dia já pagava o mês inteiro. Entendeu? Então isso daí me levou para a vida inteira. Então são várias coisinhas pequenininhas que acho que na educação da gente de base é que a gente vai entendendo. Eu me lembro de uma vez eu desci o elevador. E aí eu fui, meu pai disse, vai ligando o carro, vai. Aí eu fui, desci no elevador, liguei o carro, fiquei no carro esperando ele. Aí eu cheguei, ele começou a me dar uma bronca e eu não estava entendendo porque que ele estava reclamando comigo. Aí ele virou, eu disse, mas tudo bem, mas por que o senhor tá brigando comigo? Não estou entendendo. Aí ele fez assim, por que você não botou o elevador para subir de volta? Eu falei, mas para que ia botar isso? Para ser mais rápido. A gente tá atrasado. Se você desceu e botou o elevador para subir de volta, quando eu chegar e sair, o elevador já está na porta, eu já desço. A gente economizou 2 minutos. Olha só. Então, o pensamento, ele ia desde pequeno moldando o meu pensamento a não pensar em problemas, mas em soluções. Então, hoje eu brinco dizendo, você me vem com um problema, eu não penso no problema, eu penso na solução. Entendeu? Então, a minha ideia é solucionar problemas. Né? Então, assim, eu não vou pensar, mas isso vai me dar... Não, já vou na solução. Porque quanto mais problema você pensa, pior fica. Vamos já solucionar. Entendeu? Então, Com o pessoal certeza. até brinca dizendo na padaria comigo que é isso. Não tem nada funcionando. Felipe chega, tudo funciona. Ficam com raiva até. Diz, porque vocês estão pensando sempre no problema. Já pensa na solução. A energia move as coisas, Exatamente. move a matéria. Mas olha só, Felipe, você falou muito sobre o teu pai. E a gente já percebeu que ele tem um papel muito importante na Importantíssimo. construção de quem você é hoje, né? Como profissional, como homem. Fala um pouquinho sobre o teu pai, sobre Então, esses As aprendizados. peripécias do Portugal. não, ele é um cara inovador, ele é um cara visionário. Então, por exemplo, quando a Como é que gente é o nome dele? começou... André. André? Na realidade é José Manuel. Ele até vai ficar com raiva que eu falei. Mas todo mundo só conhece ele por André. Um abraço, seu André. Dizem que ele é o verdadeiro Zé Mané. E veio Prazer, viu? Aqui, ó, Roger André. Roger André. E veio terminar, acho que como todo português, veio terminar a vida dele de português aqui nos Estados Unidos como padaria, né? Como dono de padaria. Mas no Brasil, a gente como representante comercial, ele foi um cara muito inovador. Como padaria, e não é nem Joaquim e nem Manuel. É o Manuel de segundo, só, mas é José primeiro. Então é muito engraçado porque ele, quando começou na Malve, a Malve era muito pequenininha, ainda era uma empresa que estava crescendo no mercado. Ele começou, a gente tinha 30 anos de Malve quando veio para cá, então era o quê? 50 anos atrás, 40 anos atrás então, mais ou menos. Então assim, quando ele começou na Malve, era ele sozinho. E aí ele começou a entender que ele tinha uma empresa muito boa na mão e muito grande. E ele começou a fazer um esquema de divisão. O que ele implantou em Pernambuco, a Malve copiou para o Brasil inteiro. Uau. Depois veio para bicar ele, porque depois eles queriam fazer eles em Pernambuco. Porque o que é que a gente fez? A Malve tinha 5 coleções. A Malve tinha mais de 500 peças numa coleção. Então, não dá para você atender um cliente com 500 peças. É muita coisa. E o cliente sempre quer novidade. Ele nunca... Se você voltar com a mesma coleção, ele não vai nem olhar para sua cara. Mas se você disser que tem novidade, ele lhe atende novamente. Então, o que é que a gente bolou lá, principalmente ele? A gente pegava as coleções e dividia por setores. Então, a gente pegava 3 coleções para um, 3 coleções para outro. A gente organizava de uma maneira que os vendedores não estivessem na mesma região no mesmo tempo. Tinha que ter um período de 30 dias, então tinha 3 vendedores da Malve, incluindo a Carinhoso, passando na região. Então ele passava hoje, por exemplo, vamos dizer, Caruaru,
Aí daqui a 30 dias vinha o vendedor da outra coleção da Malve, que a gente dividiu para Caruaru, e depois vinha o outro da Carinhoso. Então, era 30, 30 e 30 e não dava chance para o concorrente. Então, a gente dominava. Tanto é que eu lembro que a gente chegou a ser, por diversas vezes, o terceiro em vendas no Brasil inteiro. Então, Pernambuco, lá no Nordeste, ser o terceiro em vendas no Brasil inteiro, Com a gente São perdia Paulo para Brás, São Paulo, que o cara chegava lá, só precisava ir numa loja e tirar um pedido gigantesco, mas a gente conseguia vender bastante. Pela estratégia Pela montada. estratégia montada. Então, ele era muito visionário nesse sentido. Por que eu digo que depois voltou para ele? Porque a Malve entendeu o que ele estava fazendo, e a Malve começou a fazer ela mesma. Então, ela chegou, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que tinha um representante, e fez, agora a gente vai ter 5 aqui. Aí ela chegava em tal canto, vai ter 5, começou a dividir. E aí começou a vir do sul para o Nordeste, e aí foi engraçado que eu lembro como se fosse hoje. O cara da Bahia, eles chegaram lá para dividir a região, e aí ele ligou para o meu pai, André, pelo amor, que ele, além de tudo, ele servia como conselheiro do pessoal ali ao redor. André, eles querem dividir minha região, eu sei que você ainda não dividiu, o que é que eu faço, como é que eu faço? Aí ele disse, tudo bem, vamos lá. Quer que você tem algum dinheiro guardado? Não, não tenho. E ganhava bastante dinheiro, porque representante comercial da Malve ganhava bastante dinheiro. O cara já começava no vermelho ali o mês em 40 mil reais. Aí ele virou e fez, então divide, filho, porque não tem o que fazer. Você vai brigar com os caras, eles vão te demitir, eles não vão pagar a tua indenização, vai demorar muito tempo, divide. Porque mesmo assim você vai continuar ganhando bem. Se você trabalhar com quem você ficou, você vai ganhando bem. E aí foi para todo mundo dividir o Brasil inteiro, só Pernambuco não era dividido. E aí eles sempre ligavam e diziam, André, a gente vai dividir. Aí eles, não tem problema, se você quiser dividir, você me avisa, porque aí a gente vai cada um pro seu lado, vocês me dão minha rescisão e cada um vai pro seu lado, porque eu não aceito a divisão aqui. Então era essa brincadeira durante 2, só que a gente sempre atingia os números, sempre vendia muito bem. E a gente sempre guardou dinheiro, então a gente não estava preocupado com isso. Então a gente sempre ia batendo de frente. Até a hora que eles não conseguiam mais evitar, porque todo mundo ficava questionando, porque só Pernambuco não é dividido, porque só Pernambuco não é dividido, porque só eles têm esse privilégio, só existe um representante de Pernambuco, o resto era tudo vendedor nosso, era preposto que a gente chama. Preposto, Sim. né? Preposto. Aí os caras chegaram, a gente já tinha comprado metade da padaria, e aí tinham comprado a outra metade, e aí foi, acho que foi 2010. Aí eles chegaram no escritório, e aí para mim foi a maior sacanagem que eles fizeram. Eles tiraram o representante, que foi meu pai, e disseram todo mundo aqui dentro agora tem efetivado como representante. 16 vendedores efetivados como representante direto da fábrica. Aí, até hoje a gente está com um processo rolando lá com eles, aí isso demora, né? Mas ele sempre foi um cara visionário nesse sentido, ao ponto da empresa copiar a estratégia dele de vendas para o Brasil inteiro. Entendeu? Eu lembro como se fosse hoje, na época, a gente fazia factory para os clientes. Por quê? Porque a Malve era muito restrita. Se você não pagasse, eles não vendiam para você. Então a gente sabe que o cliente passa por dificuldade. Comerciante, esse mês deu um errado, não conseguiu. E a Malva era assim, como eles tinham muita gente para comprar, eles não ligavam. Não, tem outra pessoa que vai comprar no seu lugar. E aí, só que para a gente o cliente é importante. Sim. E aí eu lembro como se fosse hoje dele poder dizer, não, vamos fazer o seguinte, é um amigo nosso, mas não era a gente, prestava o dinheiro, o cara pagava duplicata, ele comprava de novo da Malve, a gente ganhava a comissão da Malve e depois ele pagava aquela duplicata com juros pra gente. Então você fazia girar e não deixava o negócio parar. Então isso daí são tudo estratégias que ele vai pensando que eu fui adquirindo com o tempo de trabalhar junto com ele, Sim. de ser educado dessa forma, de pensar desse jeito. Ele ajudava o cara, emprestava, lógico, com juros. Só que ele não dizia que era dele. Se ele dissesse, o cara não pagava nunca. Se você, não, eu te empresto. Não paga nunca. É uma factory, é uma empresa que está emprestando dinheiro para você. Então, teve uma época que a gente tinha no escritório 3 funcionários de cobrança e a Malve tinha 2. A Malve, o Brasil inteiro tinha 2, a gente tinha 3, que a gente tinha que ficar ligando para a factory também. Então, a gente chegou a uma época, acho que escritório a gente chegou a ter quase 6 funcionários e na rua a gente tinha 16. Então, a gente tinha um número grande de funcionários, chegou a ser bem grande. E aí, tudo pela visão dele. Que bacana, que bacana. Hoje você tem quantos funcionários na bakery? 15. 15? É gente, né? Pô, É muita eu gente. queria te Porque eu perguntar. produzo tudo, né? Então, eu não tenho como... 4 eu não tenho como diminuir. Não tem jeito. E na frente eu tenho a rotatividade do meu horário. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 2 trabalhando de manhã e 2 trabalhando à tarde. E aí eu tenho os dias, né? E tem os dias, rotatividade, folga. Então, no final, termina tendo uma quantidade grande de funcionário mesmo. Eu queria te perguntar uma coisa. Vocês entraram na operação da bakery, isso em 2008, Em 2008 a gente entrou. mas ela já existia. Desde 2004.
Desde 2004. Eu já ouvi falar que é a mais antiga ou uma das mais antigas daqui. Mas a padaria mais antiga de Orlando é a Gostoso Bakery. É a Pão Gostoso, na Pão realidade. Gostoso, né? Ela entrou como Pão Gostoso. Na realidade, Quando ela foi fundada, digamos assim, em 2004, já era Pão Gostoso. isso, na realidade, é Pão Gostoso, ela vem do norte, ela vem de Massachusetts. O sócio que era de Massachusetts, que vendeu a metade dele pra gente, o sogro dele tinha 3 Pão Gostoso lá. Hoje em dia não tem mais nenhuma. Então eles eram 3 lá, e aí começou-se a falar do mercado de Orlando, começou a vir muita gente para cá e tal, porque antigamente só existia 2 mercados, era Pompano e Boston, acabou. E aí começou-se a falar muito de Orlando, o pessoal começou a ficar em Orlando, e aí foi quando começou. O Camila já estava aberto. Aí o supermercado brasileiro na época, aberto, né? exatamente, também. Foi o primeiro também, né? O supermercado brasileiro foi o primeiro lá. A padaria foi vocês o primeiro, então tinha o restaurante brasileiro, o supermercado brasileiro Os 3 primeiros de comida foram tudo ali do mesmo mall. Esse mall tem um nome, Felipe? Brazilian Mall. A gente chamou de Brazilian Mall. Então, o próprio dono já fez isso. Para quem quer visitar, quem quer conhecer, é o Brazilian Mall, que fica na International Drive. E ali você vai encontrar, então, a Gostoso Bakery. É bem fácil. Tem um jogador de futebol bem grande na frente. Tá. Agora tu vai ter que me dizer, porque já me perguntaram, eu não soube dizer. Quem que é aquele jogador? Então, para decepção de Não todo sei. mundo, não é brasileiro. Não é brasileiro. Mas Ele tá virou com a camiseta brasileiro. do Brasil, né? Pronto. O que acontece? Quando na Porque época... o pessoal olha ali, não tá com cara do Ronaldinho Gaúcho. Não, Tem não é o cabelo Cafu. do Ronaldinho Gaúcho, Tem o cabelo, mas não é. Então, Uma o que mistura de acontece? todos. Mistura de todos eles. Ele veio com a camisa azul, então suponho que era algum jogador uruguaio. Ah, E aí foi pintado logicamente amarelo e o short azul para poder ser um jogador brasileiro, para poder identificar com a comunidade brasileira, que ali no mall é tudo brasileiro, acho que só tem a loja de bota e a loja de vape que não é brasileiro, o resto tudo é brasileiro, seguro brasileiro, tudo brasileiro? remessa de dinheiro Daqui brasileiro. a pouquinho o brasileiro compra aquelas lojas ali, daí já vira tudo brasileiro, né? Juro que a gente, não, o Camila já tentou, o Yes Brasil na época já tentou, a gente já tentou também na época tentar aquela loja da frente que é de botas, que é a principal loja. Se você Sim. bota ali É na a frente cara, né? gigante, é a cara. Traz muito mais gente, inclusive. Mas aquela loja de bota é muito forte. Ela já está ali há muitos anos. Ela vende muito pela internet. Ela tem nos Estados Unidos inteiro. Então ela não sai dali nem tão cedo. Mas é interessante, né? Quando a gente chega nessa parte, nesse trajeto da International Drive, você olha para um lado o Banco do Brasil, olha para outro lado, é um jogador brasileiro, né? Com a camiseta do Brasil e um mall Uruguai, cheio. camisa E pintada. um mall cheio de empresas brasileiras, a gente esquece que não tá no Brasil. É muito interessante, né? Aí tu vai no outro lado da rua também, o que tem de comércio Não, vou te ser brasileiro sincero, ali, hoje cara. em dia a gente tem, na Internacional Drive, por volta de 30 negócios brasileiros. De comida. Eu tô falando de comida. De comida. Eu não tô falando outra Meu coisa. Deus, porque se o cara for analisar, Não, você barbearia, salões de beleza. Tem muito mais. Meu Deus. Em Orlando hoje, toda a região e grande Orlando, incluindo Kissimmee, o Intergarden, o Indemir, eu contei na última contagem 100 negócios brasileiros, entre supermercados, padarias e tudo mais. Mas sem encontrar a parte de prestação de serviço de escritórios, né? Ah, não. Daí Não estou contando escritório, não estou contando clínica, não estou contando quem faz em casa, porque para fazer bolo, muitos salgado, profissionais, né? tem muita gente hoje em Orlando. A população também é muito grande em Orlando, mas tem muita coisa hoje em Orlando que faz. Que bacana, que bacana. E a gente não sente falta de nada, porque a parte de alimentação a gente encontra tudo aqui. E falando sobre isso, o que que vocês servem? O que que vocês estão servindo? Porque agora vocês têm 2 negócios muito legais que todo mundo gosta. 2 que vão virar 4. Vão virar 4. Então, vamos Olha lá. aí, gente. A gente, na padaria, a gente faz toda a parte de café da manhã. Então, a gente tem sanduíche de misto quente, queijo quente, pão na chapa, pão com requeijão. A gente tem café com leite do Brasil, feito com café Cada pilão. nome desse que tu vai falando, minha barriga vai Já vai aumentando um aumentando. pouquinho. Meu Deus. Pode pensar. A gente coloca ovo, bacon, alface, tomate em todos os sanduíches. A gente tem coxinha, pastel, quibe, X, a gente tem toda a linha de X picanha, X calabresa, X tudo. A gente tem toda essa parte, sopa, Ó, o xixi. salada. Apareceu o X, chiadinho aí O agora. chiadinho apareceu. Apareceu. Cuscuz, tapioca também a gente tem, entendeu? Então a gente tem uma linha completa. Hoje a padaria diz que a gente tem 140 itens feitos na padaria. Aí do lado tem o poke que a gente inaugurou literalmente ontem. Ontem? Ontem foi a inauguração do poke. Então a gente abriu para o público ontem. E aí o poke é um poke brasileiro, chama-se Samba Poke. Então a ideia é justamente essa, brasileirar, onde a gente vai ter os marinados todos. E aí do lado do poke a gente está abrindo um boba tea, que é aquele chazinho americano que o pessoal toma, que tem aquelas bolinhas que explodem na boca.
Que A legal. gente tá fazendo com matcha, com sei lá mais o que. Essa parte é o meu sócio que sabe bem certinho. Muito bom. Né? E a gente tem também a sorveteria que também vai abrir essa semana. Tanto o Boba Tea quanto a sorveteria. Até o final da semana a gente vai abrir E é pro tudo ali? público. Tudo ali na mesma loja. A gente tá você vai ter a sorveteria, o Boba Tea, o poke e a padaria. Tudo no mesmo ambiente. Para todos os Para gostos. todos os gostos. Então, chegou lá, não quero comer coxinha, não quero comer poke, quero um sorvete? Tem sorvete. Ah, só queria tomar alguma coisa, tem o boba, entendeu? E Muito bom. tem para todos os gostos. E tudo é atendimento ali. Tudo Tem o atendimento, seu a gente tem, cada um tem o espaço. seu atendimento. Então, a gente na padaria tem um atendimento da padaria, no poke tem um atendimento do poke. Aí, dentro do poke tem uma janelinha onde você ordena o boba. Então, é bem legal, bonitinho, uma janelinha que você abre assim, é bem legal. E do lado de fora você ordena pela uma janelinha também o sorvete. Entendeu? Legal. Então, e aí bem legal, bem a estrutura bem diferente. Né? Então, o sorvete se chama Scoopscape, o boba se chama Boba Club. E a ideia é daqui a um tempinho a gente implementar nele realmente um clube, onde você vai pagar um membership, mas você vai ter direito a pagar metade do preço no boba. Muito Entendeu? bom. Então você vai ser membro, mas você pode vir quantas vezes você quiser, pode vir 2 vezes, você vai pagar, em vez de pagar o preço, você paga metade do preço. Legal. Né? E aí a gente tem o POC também, o atendimento do POC é no POC. Então cada um tem seu atendimentozinho lá. Tu tem sócios nesses outros empreendimentos diferente da A da padaria Baker. sou eu e meu pai hoje. E nos outros a gente tem um sócio, que é o Robson e a Letícia do Brasibug. Eles entraram com a gente nessa jornada, né? Então a gente faz junto com eles o poke, o boba e a sorveteria. A gente tá fazendo juntos isso daí. Que legal. Eu já ia perguntar dos planos para o futuro, mas tá aí, ó. Aí, já, ó, o futuro é hoje. O futuro é fazer já está tudo disso, acontecendo. franquias. Franquias. Entendeu? Pra Pode poder ser, replicar. lógico, você pode fazer a franquia só da padaria, pode fazer uma franquia só do poke, só do boba ou só da sorveteria. Ou de todos eles juntos. Vai depender da pessoa e do dinheiro que a pessoa tem para investir. Da localização e tudo mais, que é muito importante. A grande diferença que você vai encontrar com a gente é porque eu já passei por muito problema aqui nos Estados Unidos. São 20 anos dos Estados Unidos. 20, não tinha te O perguntado. ano que uma vem vai fazer vida. 20 anos, Nossa. Eu vou fazer mais tempo de Estados Unidos do que de Brasil. Brasil. Tu chegou aqui com quantos anos mesmo? Eu tinha acho que 19 para 20 anos. 21, por aí, 21 anos. Foi 2006, eu sou de 83. 16. Tinha por aí, mais ou menos. E aí a ideia como eu já passei por muitos problemas, a gente já comentou aqui de empresa que não deu certo, que não funcionou, a gente já tentou barbearia, eu já tive uma empresa só de açaí também, a gente já tentou algumas coisas que não funcionaram. Então a gente entende o que é que aconteceu para não funcionar, o problema do demora para não entrar, então a gente hoje já tem todas as diretrizes. Então a pessoa As que burocracias, as licenças burocracias, daqui. licenças, eu entendo tudo isso. Então o cara custo quando que ele se tem. vier, já tanto é que o POC no instante a gente abriu. A sorveteria e o boba mais ainda, foi mais rápido ainda. O POC teve um pouquinho mais, porque como mexe com peixe cru e tal, um pouquinho diferente. Então durou ali, acho que uns 9 meses, mas a sorveteria e o POC, acho que vai dar 4 meses agora que a gente começou. A gente começou primeiro com um pouco. Então, tipo, a gente já entende e sabe qual é os caminhos que a gente pode cortar, os profissionais que são bons e que são ruins que podem ajudar a gente a fazer toda a diferença. Um profissional ruim vai fazer com que você demore 3, 4 meses a mais do que você deveria. E isso vai fazer com que você tenha que pagar mais aluguel, e aí é uma dor de cabeça. Aí, Pagar aluguel sem estar com o negócio dor aberto, de cabeça esquece. no bolso, né, meu amigo? Pagar aluguel sem estar com a loja aberta é dor de cabeça, entendeu? E tudo isso faz a diferença. Tu tem que tirar do outro lugar, É. pelar um santo para vestir o outro. Daí, né? Exatamente. Felipe, e para quem tem interesse na franquia, para saber mais sobre a franquia, a gente vai deixar na descrição todas as informações, né? Mas aí pode entrar em contato e aí você conversa sobre Sim, isso também. a gente está com um projeto, iniciamos agora toda a parte de legalização de franquia, porque para você ser um franquear aqui, logicamente você tem que estar tudo organizado dentro, né? regularizado dentro da lei. Então a gente começou esse processo agora com a empresa que vai estar fazendo toda a parte eles chamam lá do livro que eles têm que fazer e tudo mais, né? Mas já podem entrar em contato com a gente, né? Podem entrar em contato pelo e-mail da pãogostosobakery@gmail.com, né? E a gente já vai encaminhando para os setores que a gente vai entendendo qual é a necessidade daquela pessoa em específico, né? E aí a gente tem como encaminhar. Bacana. A gente percebe que o perfil do imigrante que está vindo agora para cá é mais esse perfil do investidor. Já estão vindo pensando em algo para investir aqui, fazer um business, enfim, né? E como que você vê o futuro
para o comércio, para o empreendedorismo, no caso, né, da nossa comunidade brasileira, partindo dessa visão, assim, desse Vou novo falar perfil de imigrante que está Vou falar o chegando. que os meus amigos corretores sempre falam. O pessoal que está vindo agora é o pessoal da dolarização do patrimônio. Dolarização de Tenho patrimônio. escutado muito isso ultimamente, né? E, logicamente, os corretores vêm na dolarização para compra de imóvel ou para compra de terreno, de alguma coisa. Então, assim, esse pessoal é o pessoal que está no Brasil, que tem uma renda legal, que não está mais satisfeito em morar com o Brasil, seja pela política, seja pela violência, seja por qualquer motivo que for. Né? Ou que quer ir para um lugar diferente, não está mais afim de morar Quer no ter a Brasil. possibilidade, mesmo que não venha, mas quer ter a possibilidade. Exatamente. Então, assim, esse pessoal, né, é um pessoal novo que está vindo. A gente já vinha no começo a ver isso, mas agora está vindo muito mais. Né? Então, assim, esse pessoal que vem, ele tem que tomar muito cuidado com quem ele vai investir e aonde ele vai investir. Porque a gente sabe que no meio da nossa comunidade tem muita gente que também não dá muita bola. Ou que faz Vende, as mas coisas não erradas. entrega. Exatamente, é que faz as coisas erradas. Não gosta de apontar dedo nem julgar, mas a gente sabe que acontece e tem por aí. Né? Então, eu acredito que você tem que tomar cuidado, que era o que a gente estava falando no começo. O tipo de negócio que você vai abrir, aonde você vai abrir, faz toda a diferença. A gente teve um exemplo há pouco tempo atrás de um pessoal que veio, que não sabia o que estava fazendo, demorou quase 2 anos para abrir o negócio e quando abriu demorou 6 meses e já quebrou porque não tinha dinheiro. Aqui na International Drive a gente conhece. Então, assim, por quê? Porque foi abrir um negócio no lugar onde era um negócio de mala. Você chegou lá, você tem que fazer tudo do zero, você tem que fazer a cozinha do zero. E aí você tem que passar por toda a parte de legalização do processo, você tem as licenças, você tem toda a parte da cidade de Orlando na questão do Health Department. Então, quando você vai atrás disso, né, você começa a ver que você não vai simplesmente só abrir numa loja de mala, você tem que botar uma caixa de gordura. Aí você vai gastar 30, 40 mil dólares numa caixa de gordura. Você vai para a cozinha que não tem hood, você vai gastar mais 15, 20 só de hood. Aí você vai fazer toda a parte de eletricidade, de encanamento e de mecânica, que é totalmente diferente de uma loja de mala para uma loja que seria um restaurante. Sim. E aí você tem que abrir... Permissão para cada uma dessas coisinhas, Você né? tem que abrir Não, e agora todas as paredes, você imagina a tem que parte de modificar água tudo. e energia elétrica que consome muito dentro de um estabelecimento de alimentação para um de Lógico, mala. o de Isso é bem alimenta- diferente do Brasil, Bem né? diferente. O de alimentação já começa que inicialmente, quando você vai entrar na cidade para alimentação, você paga uma coisa chamada Impact Fee, que é o que aquele negócio está representando de impacto para aquela região. E como você fala International Drive, eles já colocam o dobro do que você está dizendo. Porque eles sabem que o movimento na International Drive é um movimento diferenciado. Mesmo que agora esteja um pouquinho devagar, que o turismo não esteja tão grande, mas independente. Sempre tem muita gente na International Drive. Então, tudo isso é importante você saber. Então, o lugar onde você vai estar abrindo, ele pode ser o seu sonho ou pode ser o seu pesadelo. De acordo com o que você vai fazer e aonde você vai fazer. Imagina, você vai chegar num lugar onde era um restaurante, você vai montar um salão de cabeleireiro. É totalmente diferente. Todas as regras, questão de limpeza. Então você vai ter que fazer uma reforma muito maior. Então hoje é muito mais simples você for num lugar onde já foi um restaurante, onde você já tem tudo praticamente aprovado e você tem que fazer pequenas modificações estéticas e você está pronto para abrir. Entendeu? Então acho que essa é a grande diferença. Grande dica também, né? Para quem quer investir, quem quer montar um negócio. Por isso que eu digo, Grande vindo com a dica. gente, você vai estar junto comigo, a gente vai ir nos lugares, eu vou mostrar, isso aqui vai ser perfeito, isso aqui já foi isso, já foi aquilo, isso aqui em 3, 4 meses a gente reforma, ajusta e já está aberto, funcionando com licença e tudo. E isso também é o bom da franquia, né? Exatamente. Você corta muito espaço. Corta. Entendeu? Então, por exemplo, a parte de produção, você não vai se Não preocupar. é o caso que tu tá talhando que é cortar caminho, mas tu corta problemas Não, cortar- que tu exatamente. poderia enfrentar pela falta de conhecimento. Não, se você for fazer do zero, você vai ter que se preocupar com toda a parte de produção. E se você vier com a gente, a produção já está feita. Eu te entrego a chave com o produto dentro da loja, com o funcionário treinado, com tudo. Então é bem diferente. Não só o funcionário, como a pessoa também treinada, logicamente. E a gente dá todo o suporte. Então tem toda essa diferença.
qualquer um dos negócios, todos os suportes vão ser entregues. Do sorvete, aonde compra, como faz, treinamento de funcionário, tipo de sorvete, a forma como coloca na bola, tudo isso, do começo ao final. O boba, da mesma forma, o poke também, todas as receitas, os procedimentos vão tudo lá, entendeu? A padaria, logicamente, a gente pode fazer com produção, existe essa possibilidade, existe, dependendo da distância. O cara às vezes quer abrir uma franquia da padaria no Texas, por exemplo, lá em Austin, Texas. Eu já tive muita gente que vem, vocês deveriam abrir em Austin, deveriam abrir em tal lugar. Então, às vezes o cara quer abrir uma lá. Lá eu teria que ter uma produção, não tem como eu usar a produção daqui. Sim. E aí muda de figura, aí é realmente um porte maior, aí diferente, mas dá para fazer. Investimento maior, mas dá para fazer do mesmo jeito. Essa possibilidade. Mas que bom um investidor brasileiro poder chegar nos Estados Unidos e adquirir uma franquia brasileira, né? Essa é a grande diferença. E já ter o seu público, porque o público brasileiro ele vai consumir. Ele dá o suporte inicial, atrás. Ele está esperando, ele está sedento por aquilo ali. Aqui com tantas lojas de roupas, e nós mulheres preferimos as roupas brasileiras, as lojas de roupas brasileiras. O calçado brasileiro. O calçado. Eu estava falando exatamente isso com a cliente hoje de manhã, porque o cara chegou na loja e ele me perguntou, eu estava perguntando, como é que vocês sabem quem é o brasileiro e quem é o americano? Eu disse, pela forma de vestir. É o primeiro ponto, a gente já sabe, e aí eu até brinquei, a sua esposa está vestida com uma roupa que você não vai ver nenhuma americana com essa roupa. Aí ela começou a rir, ela disse, realmente, eu não compro roupa aqui nos Estados Unidos. Eu compro tipo uma camisa da Gap, um casaco, essas coisas assim. Mas roupa que ela gosta de usar é só no Brasil. Entendeu? Ela vem, talvez compra um tênis e tal, essa coisa toda, mas a sandalinha bonitinha que tem na Arezzo, que tem sei lá onde lá no Brasil, ela não compra, ela compra lá. Sem contar a experiência, né? Dependendo onde você vai comprar, né? A gente tem muitos lojões aqui, com tudo. Eu fico perdida às vezes. Eu vou numa loja, eu fico assim, gente, eu não sei para onde ir. Aí você tem uma experiência quando você vai numa loja brasileira, você é atendido, né? Isso vale para tudo, uma padaria. É muito diferente. A pessoa fala a tua língua, a pessoa te dá a opção de colocar uma coisinha a mais, né? Você não tem a ideia da quantidade de pessoas que entram na padaria e falam, ai, graças a Deus vocês falam português aqui. Sim, imagina. Mas a gente foi assim quando a gente chegou aqui, porque a gente teve uma experiência em Massachusetts, mas numa região onde não tinha tantos brasileiros assim, era mais americanos. Então não tinha tantas opções de comércio brasileiro. Quando a gente chegou aqui, nossa, a gente estava no céu. Não fazia nem ideia que tinha. A gente não fazia ideia da comunidade brasileira. Lá. Mas daí a gente chegou no início do inverno. Ou seja... A gente foi porque a família estava lá, antes do final do inverno a gente já estava em Orlando. Lógico. E olha que vocês vêm do sul, né? Que teoricamente tem o frio. Não, na verdade, a gente não vem do sul. Nós nascemos no sul, vivemos muitos anos no sul, mas a gente morou 11 anos na Bahia. Tá. Então a gente já estava no clima da Bahia. Mas, cara, tu que é do Nordeste, do Brasil, as pessoas fazem tem um folclore em cima do clima do Rio Grande do Sul. O clima do Rio Grande do Sul se equipara da Flórida. Sim. Vamos lá. É muito quente. Não é que folclore. Eu vou te chega a 0 grau, chega. Lá chega a 0 grau, chega, beleza. Mas eu vou te explicar o que é. É porque pra gente em Recife, por exemplo, deu 25 graus, a gente já tá de casaco. Batendo queixo. A gente já tá de casaquinho, top, mas eu sou uma gaúcha assim, hein, Felipe? Eu sou uma gaúcha aqui do Paraguai, né, eu falo. Porque você morou na Bahia 10 anos, 11 anos. Eu sempre fui muito friorenta. Sempre. Eu sofro com frio. Eu adoro frio, mas eu sofro com frio. Aí quando faz frio, como aqui, agora já vai começar o inverninho, né, da Flórida, eu amo sair na rua. De amor e ódio. Eu saio na rua, claro que toda empacotada, né, só com essa parte de fora, mas eu gosto de curtir o frio, do clima, do sol com frio, né, tomar chimarrão na praça. O meu irmão tá aqui nos Estados Unidos há 30 e poucos anos, mas lá em Massachusetts, e ele sempre falava quando ele ia pro Brasil, que a gente está aqui há 7 anos, né? Então ele está muito mais tempo que nós. E quando ele ia para o Brasil, ele sempre dizia que ele não ia mais no inverno, porque o inverno do Rio Grande do Sul é mais agressivo, digamos assim, sofre mais do que nos Estados Unidos. A gente não entendia, né? Pô, o cara pega 20 graus negativo lá. Cara, a gente sentiu isso o ano passado. O ano passado a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para a Bahia primeiro, a trabalho, e, lógico, para visitar, né? Aí, para visitar os nossos parentes, a gente foi bem na virada de junho para julho, né? Cara, quando a gente chegou lá, tava de camiseta, teve um encontro, churrasco com os amigos lá, mas daí veio uma chuva, veio uma frente fria, é que nem aqui o inverno. Hoje a gente tá chegando no inverno, já tivemos que colocar um casaco, mas agora tá de camiseta, normal, né? Mas em qualquer lugar tem aqui. Lá tava assim, eu me lembro no sábado a gente tava num evento com os amigos, cervejinha, camiseta, beleza, daí na quarta-feira deu uma chuva e baixou a temperatura, e nós fomos pra serra, na casa da minha cunhada lá, da irmã da Lélia.
com a lareirinha lá, aí não tem ar-condicionado, né? Que não é normal. A energia é muito cara. As pessoas pensam, mas é só botar um ar-condicionado. Não é bem assim no Brasil. A energia é muito cara, né? Aí quando chegou a 0 grau e -2 deu de noite. E daí, meu amigo, o frio do Rio Grande do Sul é muito mais sofrido que o de Massachusetts. Mas não é mesmo. que seja sofrido, é a preparação. Exato. Eu noto isso, inclusive, aqui em Orlando. Porque o que acontece? Aqui em Orlando, deu 0 grau, por exemplo, a gente não é que a gente esteja preparado, a gente até está mais Mas tem preparado água que o quente em Brasil. todas as torneiras, Está mais cara. preparado que o Brasil. Mas, em compensação, a gente mentalmente não está preparado. Então, a gente sai de casa com a camisa e um casaquinho leve. Deu 0 grau, tá no meio do dia, você está morrendo de frio. E aí, por que eu estou morrendo de frio? Porque aqui em Orlando dá 0 grau de manhã, aí de meio-dia já tá ali nos 10, 12, aí você vai tirando a roupa já. Aí quando dá umas 3 horas da tarde, você já tá 30 num graus. calor 30 graus, e quando chega às 6 horas da noite, tá 0 grau de novo. Entendeu? Então tem a questão da temperatura. No Brasil, você não tá preparado em nada. Entendeu? Você não tem aquecedor, você não tem água quente nas torneiras, você não tem nada. Então, o que eu acho que ele fala que é mais agressivo não é o frio. Não. Porque lá em cima faz -10, -15, faz tempestade de neve. Se no Brasil tivesse tempestade de neve igual tem em Massachusetts, esquece. Ninguém andava por 10 dias. Tem que esperar derreter para sair. Entendeu? Lá deu de noite e de dia você já pode sair com o carro porque já passou os caminhões Toda a levando neve e tudo. estrutura. Porque não existe uma preparação. Pô, chuveirinho elétrico pro cara tomar banho, banheiro gelado. Tá doido, cara. Mas assim, é uma cultura que a gente acostumou, porque a gente viveu a vida toda assim. Aí quando você vai para um ambiente diferente, uma situação diferente, você nem percebe. A gente acaba acostumando nessa situação diferente. Quando você volta, você pensa, nossa. E dá muito, muito mais valor a tudo também, né? Eu voltei dando muito mais valor a cá. Desde uma torneira com água quente. Do aquecedor, que a gente não lembra nem que tá ligado. Que é tão normal. Da Então, torneira com alguém que todo canto você tem. Aqui a gente nem vê, cara. Semana passada, a gente tava vindo gravar o podcast. Só que daí o carro tava na garagem. Aí eu entrei dentro do carro, com uma camiseta assim, nossa, e tava frio, hein? E tava friozinho. Tava bem frio. Eu já vou, Alexa, qual a temperatura? Eu já, né, acordo e já pergunto. Aí o carro dentro da garagem, a garagem ainda tava quente, eu só de camiseta, nem trouxe jaqueta, né? Quando a gente tava quase chegando aqui, aí 41, tava em Fahrenheit, né? Tava 41. Fahrenheit. E isso deve estar friozinho aí fora, né? Quando eu saí do carro, meu Deus, cara. Congelou. Eu tava friozinho. Aí, mano, você corre, entra na loja, a loja tá quentinha. Aham. Aí Mas tá tudo pra bem. sair do carro e vir até aqui, Exatamente. Passou um friozinho. já passei um friozinho. Mas é coisas assim, né? Faz parte. A gente gosta muito daqui, gostamos muito do clima daqui. O pessoal fala que é quente demais, mas eu já fui pra Palmas, eu morei na Bahia, Palmas. Sabe como é que Tocantins, é? meu amigo, aquilo é quente, né? Mas cara? você que é do Recife também acostumou super bem aqui. A gente tem as estações definidas, né? A gente entra no inverno agora, tá bem frio. Lógico que vai ter essa questão do calor, hoje tá legal, dá pra usar uma camisa. Eu vim andando com a camisa até aqui, então tá tranquilo. Mas dependendo dos dias, tá frio. Mas é sempre, ó, que essa época mais frio, essa época aqui de primavera você vai ter muito... Você anda, você vê muitas flores, a paisagem fica muda, fica bonito. Aí você vai lá, você tem no verão, é quente, muito quente. E você tem no outono que fica aquela paisagem mesmo meio marrom, das folhas meio secas caindo. E aquele ventinho frio no final da noite. Ai, Aqui a gente tem todas essas estações Sim, bem tem tudo definidas, bem entendeu? definido. E a saudade do Recife? Ixi, a saudade que eu tenho é da minha filha que mora lá. É? De lá, quando a gente chega, uma semana eu já quero voltar. É Você mesmo. tem uma filha que tá lá. Tem uma filha que mora lá, Que do idade primeiro ela casamento. Tá 14. Já 14 anos. adolescente. Já adolescente. Nossa. Puto, é novinho ainda. É engraçado, não sei se vocês notaram. Não, é que a gente demorou a gente muito, demorou. amor. Nós A gente- demoramos. a Nós gente tá com 10, Rolou cara. demais. Com 10, eu realmente. A gente quis aproveitar demais. E não foi tão novo, né? Meu pai foi mais novo ainda. Meu pai, eu acho que minha mãe e meu pai tinham 21 anos quando me tiveram. Uau. Teu pai... Tu é o mais velho dos Tô irmãos? tentando mais fazer a velho. conta, que sou meio ruim na matemática. Então o pai dele tem quase a tua idade. Teu pai é novo também. Papai é novo. Papai é de 58. 58. Papai é novo. Então, Eu que sou velho já, tô com 41, vou fazer 42 já tô velhinho já. Ixi. Não, tá não. Ah, não. Se tu tá velho, meu amigo. Tô ferrado, então.
Já vou pra casa de andador. Não, mas Não, a idade mudou um pouquinho, né? Mudou muito. Eu vi esses Poucão, dias, cara. acho que é um vídeo que tinha do Silvio Santos, na época, apresentando o programa e perguntando a idade do pessoal. E tinha uns caras, 20 anos de idade, parecia que tinha 40. Hoje em dia, a gente tá mais bem cuidado. Cara, uma E vez a gente alguém... tem muitos recursos, Hoje não em dia. só recursos assim médicos, né, de botox e tudo mais, mas recursos mesmo de alimentação. A gente hoje com a nossa geração está tendo mais acesso à informação e tem mais entendimento sobre entendimento. várias coisas, sobre a importância de fazer uma atividade física, sobre a Isso. importância, né, de se alimentar bem, sobre a importância de várias coisas que no passado não se 40 tinha. anos de hoje não é o mesmo 40 anos Não é. de um tempo atrás. E não vai ser o mesmo daqui a Eu, 10 por exemplo, eu anos. faço reprogramação celular, não faço botox ainda, né? Mas eu cuido das minhas células, então eu tenho o momento da terapia celular, que é totalmente energético, que é um conhecimento que a gente está tendo agora. Na verdade, todo mundo teria que ter acesso a isso. É porque é novo, né? Então ainda está sendo divulgado. E a longevidade do ser humano está aumentando com o passar do tempo. Meu avô tá com 93. Por isso que meu pai tá lá cuidando Legal. dele e tal. Que Então, legal. 93 não é todo mundo que chega lá nos 93, né? Então, mas é fruto disso. A minha mãe veio agora aqui, ficou um mês aqui com a gente. E veio sozinho. O pessoal fala, 83 83 anos, veio sozinho, ixi. Bem, como a gente fala no sul, bem Galdério. Bem Bora. Imagina com Galdério é 83 aquele que, tipo, que se vai, se arrisca, Se arrisca, viaja. Pelo Então, mundo, Galdério. não tá nem aí, entendeu? Imagina com 83 anos, um tempo atrás, a pessoa não saía Meu nem de casa. Deus. Cara, uma vez eu recebi uma foto de um jornal da década de 20. E dizia de um acidente que uma senhora idosa de 29 anos tinha morrido. Muda muito. Muda muito, né, cara? Antigamente as Expectativa meninas, de vida. 12, 13 anos, já estavam casando, tendo filhos e tal, né? É uma realidade diferente. São realidades né? totalmente diferentes. E quanto mais o tempo passa, maior vai ser a longevidade. longevidade. Até por causa dos tratamentos, né? É. Que a todo ano, recorrentemente, se descobre e tudo mais, né? Vamos aproveitar Vamos isso aí, né, aproveitar, cara? vamos pegar o finalzinho dele. Eu já tô convidando os amigos aí pro meu aniversário de 100 anos. Vamos ver quem é que vai chegar lá Como é que vai comigo. chegar lá? Mas, cara, e me fala, tu tem uma filha no Brasil, aqui tu tem filhos também, Também tenho família. uma filha, já fui casado 2 vezes. É. Tem filho Então eu aqui tenho uma filha em também. cada casamento. É. A daqui tá com 10 anos agora. 10 anos? 10 Como é que é o anos. nome Idade dela? do nosso. Alice. A do Alice? Brasil chama Giovana e a daqui Giovana chama e Alice. Que legal, Duas cara. meninas. Duas meninas, lógico, né? Pra pagar todos os pecados, tinha que ser menina. Que legal. E me fala um pouco assim sobre futuro. Futuro Então. empreendedor aqui ou de pessoa mesmo. Qual que é assim hoje, o que que tá... Para Quais mim, são os hoje é o que a planos? gente começou a falar aqui de toda essa estrutura nova que está sendo criada, que é os 4 negócios que podem virar 4 de uma vez só ou podem ser subdivididos de acordo com o que o cara quer. Ah, quero só fazer um pouco e um bobo. Então, a tendência natural é virar realmente franquia e crescer, abrindo lojas inicialmente em Orlando, nos bairros ao redor, e depois crescer para abrir lojas no Brasil inteiro. Nos Estados Unidos inteiro. Opa! Brasil também pode Tá. ser, quem sabe, no Quem futuro. aí, ó. sabe, né? Quem sabe, né? Profetizando aí, tá É. profetizando. Como a querer, gente mas estava pode falando, ser. tudo são ciclos. Então, assim, nada vai ficar ruim para sempre no Brasil. O Brasil Exatamente. também vai ter o seu Vai ter seu momento de... momento. Tudo bem que a gente já fala há 500 anos que o Brasil é o país do futuro, né? Pode Mas ser- uma hora ele vai Pode ser, não da nossa geração. Não da nossa geração. Uma hora ele vai ser. Uma hora a gente vai Olha, arranjar não alguém é que vai à ajudar. toa que os grandes do mundo todo estão de olho no Brasil. Comprando Não é à terras lá. toa. Só precisa dizer que a gente tem a Amazônia, né? Não precisa dizer mais nada. Acho que é Então, o grande trunfo do mundo inteiro é a Amazônia. O pulmão do mundo e tudo mais. E terras agricultáveis, né? Também. Isso daí é muito Esses importante. dias, cara, eu não me recordo do percentual, mas o percentual que o Brasil utiliza de terras agricultáveis em relação ao território brasileiro é ínfimo. Eu não me lembro se é de 8 ou 12%. É algum- Possibilidade é de muito- crescimento ainda na área de agricultura para alimentar o mundo inteiro. Porque, cara, o Brasil, quase todo o Brasil é agricultável, cara.
Até, não dá nada no Nordeste, cara, aquelas regiões. Eu morei na Bahia. Petrolina, hoje em dia, que faz ali divisa cê com é doido. Juazeiro. Sim. Petrolina hoje é o maior exportador de frutas pro mundo inteiro. Fruta, cara, com irrigado, cara. Do nada, começou a dar morango, começou a dar uva, começou daí, acabou. Os vinhos lá, cara, do São Francisco, cara. A gente tem que manter também a nossa mente aberta para isso, né? Que nada para certeza. sempre. Então, daqui a pouco, a franquia vai crescer muito aqui nos Estados Unidos, também no Brasil. E o céu não é o limite. Não, com certeza. De jeito nenhum. Dá pra ir pra todos os lugares. É isso mesmo. Cara, como Felipe. tu sabe, o OneCast, ele é o podcast da OnTV e ele foi feito para vocês, que são parceiros da OnTV, e a gente tem muita gratidão por esse período que a gente está junto aí. Tem muita coisa boa para acontecer aí para frente também, e a gente quer continuar sempre com essas nossas parcerias de pessoas que nem tu, de empresários que nem tu, não somente como pessoas, mas como empresários, né, que também visam a expansão do mercado brasileiro. E a gente também, nós como empresa, como empresários, a gente quer sempre estar unido em pessoas que são para frente que nem tu, assim. Obrigado. Obrigado aí pela participação, quer deixar teu recado aí para esse povo que tá vindo para cá e toda hora e não para de chegar gente Orlando, né, cara? Chegando bom, brasileiro, investidores. Sempre gente nova. Então, vamos lá na padaria, vamos tomar um cafezinho. Me procura lá, a gente toma um café, senta, conversa sobre qualquer assunto. Muito bom. Beleza, Felipe. Muito Obrigada, obrigado. Felipe. Obrigado pela tua participação conosco e tamo junto. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigado. E você que acompanhou esse episódio até aqui, não esquece de já se inscrever, ativa o sininho para receber, sempre que a gente vai postando novos vídeos, você vai ser notificado e também encaminha aí para sua família, para os seus amigos, para aquele empreendedor que pensa em empreender nos Estados Unidos e precisa saber mais informações. Toda sexta-feira a gente tem um novo episódio trazendo mais histórias empreendedoras aqui nos Estados Unidos com os nossos parceiros da OnTV. Gratidão e até a próxima! Valeu, Valeu. gente.